Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal Patologia Fácil. E na aula de hoje a gente vai estar falando sobre tipos de necrose. A gente vai estar falando sobre necrose liquefática, necrose de coagulação, necrose gangrenosa, necrose gordurosa e necrose fibrinosa. Bem pessoal, se você não conhece muito bem os mecanismos que levam à necrose, eu sugiro que vocês voltem na aula de morte celular que vai aparecer aqui em cima para vocês. Bem, o que é necrose, professor? Bem, já estou falando aqui várias vezes para vocês que a necrose ela é um tipo de morte celular que vai estar relacionado à perda da integridade de membranas, né? Tanto a membrana plasmática como também a membrana dos lisossomos. Isso leva a uma digestão do conteúdo celular, tá? E por fim a gente tem a liberação desse conteúdo celular para fora da célula, que leva a um processo inflamatório. Só que a necrose, né? Ela vai ter padrões diferentes de necrose. E por isso a gente vai ter vários tipos de necrose ali que podem acometer o paciente. Aqui, por exemplo, a gente tem a necrose de coagulação. Bem, a necrose de coagulação ela vai acontecer posteriormente a uma isquemia. E olha só, quando a necrose de coagulação acontece, ó, a gente observa a alteração, né, da coloração daquele tecido. E esse tecido ele também fica rígido. Por que ele fica rígido? Porque após o processo de isquemia, a gente tem a desnaturação das proteínas que formavam aquelas células. Então, quando a gente observa aqui, ó, desse lado aqui, a gente tem células tubulares renais normais e aqui células tubulares renais que sofreram a necrose de coagulação. Então, aqui eu vou mostrar para vocês, ó. A gente tem aqui, ó, a célula e aqui o núcleo da célula. Percebam que aqui, ó, onde aconteceu a necrose de coagulação, ó, as células, a gente não consegue observar onde está o núcleo das células. No entanto, a gente consegue observar onde é que estavam as células, mas a gente não consegue observar certamente a morfologia dessas células. Por que isso acontece? Porque as proteínas no interior dessas células foram desnaturadas, por mecanismos que a gente vai entender na nossa próxima aula. Mas sempre que a gente tem ali um processo de isquemia, pessoal, o que acontece é que a gente tem uma alteração no metabolismo e essa alteração do metabolismo pode levar a uma acidificação do citoplasma da célula. E essa acidificação leva à desnaturação de proteínas. Portanto, aqui, na necrose de coagulação, como vocês conseguem observar, a morfologia da célula, né, a célula ela fica ali parecendo como se fosse um zumbi. Ela fica ali ainda no local que ela estava, ela não é literalmente destruída, né? E esse resto celular, que ainda tem a morfologia da célula ali quase intacta, né, pode ficar ali por cerca até mesmo de uma semana. E após esse período de uma semana, né, a gente tem ali a completa retirada dessas células por processos inflamatórios. Só para completar, quem não sabe o que é desnaturação, pessoal, desnaturação é que vocês fazem toda vez na cozinha de vocês, quando vocês cozinham um ovo, por exemplo. Percebam, a clara do ovo ela é meio transparente, mas quando você cozinha, ela fica branca. Por quê? As proteínas dali da clara do ovo foram desnaturados, portanto a gente tem a alteração da morfologia. É a mesma coisa aqui que acontece nesse local de necrose, só que aqui, né, essa desnaturação não aconteceu devido ao calor. Essa desnaturação aconteceu devido principalmente à mudança de pH. No slide anterior, eu falei para vocês de necrose de coagulação. Falei que a necrose de coagulação ela acontecia devido a casos de isquemia. Aqui, a necrose liquefática ela vai acontecer principalmente devido a casos de infecções bacterianas. Por quê? Quando a gente tem um foco de infecção bacteriana, o nosso sistema de defesa ele chega ali naquela região e libera enzimas digestivas. E essas enzimas digestivas, como eu disse na aula passada, elas além de destruir, né, o foco bacteriano, destruir as bactérias, elas acabam lesionando o tecido adjacente. E essas enzimas digestivas acabam digerindo o tecido e dá esse formato liquefeito. E por isso que essa necrose é chamada de necrose liquefática. Mas aí entra uma exceção a essa regra aqui e a regra anterior. Por quê, professor? Bem, no cérebro, quando acontece, né, um processo de isquemia no cérebro, como vocês estão observando aqui, a isquemia no cérebro não leva a uma necrose de coagulação. A isquemia no cérebro leva a uma necrose liquefática. Então lembrem da exceção à regra, porque os professores também gostam de cobrar isso de vocês. Bem, pessoal, nós temos aqui a necrose fibrinoide, e a necrose fibrinoide vai ser um tipo de necrose
que só vai ser observada ao microscópio óptico. Nesse tipo de necrose, o que a gente observa é o seguinte: a gente tem imunocomplexos e esses imunocomplexos podem se ligar na parede dos vasos sanguíneos. E ao se ligar, esses imunocomplexos se combinam com a fibrina. E essa combinação forma essa estrutura aqui rosa brilhante, que vai ser característica da necrose fibrinoide. Nós também temos a necrose gordurosa. A principal característica da necrose gordurosa vai ser essas estruturas esbranquiçadas, amareladas que vocês estão observando aqui. Isso aqui são sabão de cálcio, literalmente. E como isso aqui é formado? Em uma pancreatite aguda, por exemplo, nós temos a liberação de lipases. E essas lipases vão estar atuando ali nos adipócitos próximos à região peritoneal. E quando essas lipases, elas se ligam, destroem esses adipócitos, dentro dos adipócitos nós temos os triacilgliceróis. Então essas lipases vão atuar nos triacilgliceróis e dessa forma a gente vai ter a liberação de ácidos graxos. Esses ácidos graxos, por sua vez, vão se combinar com o cálcio do sangue. Para quem não sabe, o sangue tem cálcio. Vai acontecer ali um processo de saponificação, um processo de formação de sabão de cálcio, que vai dar origem a essa estrutura esbranquiçada que vocês estão vendo aqui nesse tecido gorduroso. Bem, pessoal, nós também temos a necrose gangrenosa. E a necrose gangrenosa, ela não é literalmente um tipo de padrão de necrose, mas é um tipo de necrose ainda muito utilizado na prática clínica. E esse tipo de necrose, pessoal, ela vai acontecer quando a gente tiver um processo de isquemia, por exemplo, nas extremidades do corpo do paciente, que pode ser inclusive nas pernas do paciente. E aí, o que acontece é o seguinte: nós temos dois tipos de necrose gangrenosa. A necrose gangrenosa seca, que vai se dar pelo processo de isquemia, mas nós também temos o processo de necrose gangrenosa úmida. Quando que a gente vai ter esse processo de necrose gangrenosa úmida? Quando, logo depois do processo de isquemia, a gente tiver uma infecção bacteriana, nesses locais de necrose. E aí o que vai acontecer? A gente vai ter uma sobreposição de uma necrose liquefática em cima dessa necrose caseosa que aconteceu anteriormente. Então, é por isso que existem a necrose gangrenosa úmida e seca. Bem, pessoal, se você gostou da aula de hoje, não esquece de deixar o seu like no vídeo, porque assim você me ajuda. Por quê? O YouTube, quando você deixa o like no vídeo, o YouTube mostra esse vídeo para outras pessoas também. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque a gente vai ter mais vídeos aqui relacionados à patologia. Inclusive, a nossa próxima aula ela vai ser sobre mecanismos de lesão celular. Eu deixo aqui para vocês também um mapa conceitual, para que vocês coloquem os conceitos de necrose liquefática, necrose de coagulação, necrose gangrenosa, necrose caseosa e também sobre a necrose gordurosa. E o que eu deixo aqui para vocês também é o seguinte, eu vou deixar aqui um link abaixo do Instagram do nosso canal, porque lá no Instagram do nosso canal eu tenho um mapa conceitual sobre tipos de necrose pronto que você pode conferir e comparar com o seu mapa conceitual. Então, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês e aguardo vocês até a nossa próxima aula aqui no canal.